Hoje, ao contrário dos demais vídeos, meu objetivo não é dar uma aula. Eu pretendo conversar um pouco com vocês sobre um assunto que me aflige muito pessoalmente hoje em dia. Afinal de contas, vocês já devem ter percebido que esses pelos brancos no rosto não é sinal de que nasci ontem, certo? Pois bem, e feito eu, muitos de vocês que me seguem também já passaram dos 30 há um certo tempo. Apesar de um já citado compositor, a quem eu admiro muito, ter dito que não se deve confiar em quem tem mais de 30, não é o caso. Aos confiáveis, aos confiáveis. Mas como eu disse, hoje não é a questão de confiar em mim, hoje é uma questão da gente conversar um pouco sobre um determinado assunto. Se eu apresento para vocês esse instrumento, afinal esse dó é fogo. Eu não sou nenhum expert na flauta doce. Mas o que vocês vão me dizer? Esse instrumento é um instrumento para criança, certo? É um instrumento para crianças que estão iniciando na música. No entanto, não, esse instrumento é um instrumento para criança hoje em dia. Mas nem hoje em dia é só para criança. Então, como eu disse, isso é um instrumento que vai além do ser criança. Hoje é um instrumento relegado às classes iniciais, em algumas situações. Porém, já foi instrumento de ponta algum dia. Se eu mostro para vocês isto, vocês vão dizer que é uma caixa de fósforo. Porém, na mão de um instrumentista excelente, que não é o meu caso, vai virar um grande instrumento de percussão. E é uma caixa de fósforo. Esse instrumento é simplesmente uma cabaça, né? Uma cuia, uma cabaça, como queiram chamar, o que restou de uma possível abóbora ou moranga, ou algum vegetal do tipo, tapado por um couro, que é o que sobrou de algum animal, e fixado com uma cola e uns barbantes. Na mão de um grande instrumentista, isso aqui é ouro. Isso, ao contrário disso, podem fazer efeitos parecidos. Mas isso foi produzido por uma grande empresa que manufatura plástico e que criou esse para ser um instrumento musical. Isso foi criado para pôr fogo nas coisas, e não tenham ideias ruins. E essas duas situações se transformam em instrumentos musicais na mão de gente que sabe. E o que me dizem disso? Isso é um violão piquitito, piccolo, com o objetivo de ser um instrumento para as classes iniciais, para crianças pequenas, com pequenas mãos. Porém, na mão de quem sabe, pode se tornar um grande instrumento, um instrumento de ponta. Isso pode ser até um instrumento para concerto.
Vou apresentar para vocês esses instrumentos que servem de base para a gente discutir o que é um instrumento musical e o que é um instrumento de brincadeira, um instrumento improvisado. E eu acho que é muito difícil a gente definir onde termina um e onde começa o outro, a não ser que a gente fale sobre a habilidade dos músicos que estão usando. Fica complicado a gente estabelecer o que vem a ser um instrumento musical, qual é a função dele na música. O quanto a música é algo feito para ser sério e o quanto a música é pura diversão. Em volta da música foi criada uma estrutura de mercado que coloca a música como algo, de certa forma, inalcançável para uma grande maioria das pessoas, onde se gasta muito para se chegar ao nível mais alto e que se venera muito aqueles que chegam lá. Por isso, o músico do dia a dia, as pessoas que estão próximas a gente, os músicos que são pessoas comuns, e com isso eu quero dizer o seu vizinho, o seu primo, tem um valor relativo. Eles são bons músicos, mas eles não chegaram lá, no alto, no mercado. Eles ainda não são músicos de ponta. Porém, o que leva uma pessoa a ser um músico de ponta não é exatamente a sua habilidade musical, e sim as facilidades ou as oportunidades do mercado, as necessidades sociais com relação à música ou a outras coisas, mas que a gente considera ser exclusivamente necessidades nossas. Porém, nem sempre são. Na maioria das vezes, essas necessidades são plantadas, criadas, para que a gente acredite que é ali o objetivo de todo mundo. E não é. A verdade é que a maior parte das pessoas, quando começa a querer tocar um instrumento, é porque gosta do que ouve, é porque gosta da sensação que dá tocar o instrumento, ouvir a música. E quando percebe a sua habilidade ou a sua necessidade, o leva a se enveredar para um mundo mercadológico, um mundo onde a questão é compra e venda, e que quando ele menos espera, ele é o produto. Ele é quem está sendo vendido e comprado. E talvez nem sempre a música, e sim a sua imagem. Essa discussão é muito ampla e não é exatamente para ela que eu estou querendo ir. Eu estou querendo ir em outra direção. Eu falei no início sobre as barbas brancas e, consequentemente, a idade que chega. E aquela vontade que a gente tinha quando começou a tocar o instrumento, ela começa a se esvair, ela começa a se perder, porque a gente perde a referência de onde começou. Isso no caso das pessoas que começaram a tocar desde cedo. Muitos desistem, muitos param. O meu caso mais próximo é o de minha mãe. Ela tocou acordeon na sua adolescência e juventude e depois se casou, teve filhos e a vida foi levando ao envelhecimento e à desilusão com o instrumento e com mais uma série de coisas, mas o instrumento foi sendo deixado para o lado, até que o próprio instrumento começa a perder o brilho que tinha antes e ela perdeu a vontade de tocar. Talvez no fundo ela tivesse interesse, mas ela já não tinha força mais para retomar esse interesse e pôr em prática. E também não tínhamos condição de reformar mais o instrumento e uma série de outros problemas que foram surgindo com o tempo. Mas tirando fora esse exemplo pessoal, tem uma série de outros músicos que começam, que na sua juventude são músicos que se desenvolvem no instrumento ao máximo da sua aptidão e que em um determinado ponto se desiludem. Eles não se desiludem da música, eles não se desiludem da caixinha de fósforo ou da pequena flauta ou do violãozinho de início. Eles perdem a ilusão com o rumo que a vida de considerar a música um produto os leva. Muitos de vocês vão me falar, mas muitos continuam. Há muitos artistas que a vida inteira continuam, não perdem a ilusão. E sim, é claro, é muito fácil ver isso. Se a gente for considerar a quantidade de pessoas que se iniciam musicalmente e a quantidade de pessoas que levam essa musicalidade até uma certa altura da vida, o grupo de pessoas é pequeno, não é uma grande quantidade. E no país que a gente vive, a quantidade de pessoas que se iniciam na música já é pequena. Esse é o mercado, a gente vive num mundo capitalista, a gente não conhece uma outra realidade, a música vai ser considerada produto desse mercado mesmo, não tem jeito. E onde eu quero chegar com essa história desses pequenos instrumentos simples, que um dia já foram instrumentos de ponta, e essa história
da música como um fator de vivência diária. Bom, eu quero chegar aos 50, 60 anos, daqueles que sempre desejaram aprender e nunca tiveram tempo, apoio, possibilidade de considerar que uma pequena caixa de fósforo é um instrumento musical, ou principalmente porque a gente já toca pela mídia a ver os expoentes. Imagina, você vê um João Budo Costa. O Du Assad. Você vê essas pessoas que são expoentes e se imagina tentando tocar o instrumento no início, às vezes, da sua tentativa de aprender depois de um certo tempo, e vê longe a perspectiva de ser um instrumentista como esse. Eu nunca vou chegar aos pés do Yamandu Costa. Eu nunca vou chegar. Eu que, de certa forma, estudo diariamente violão. Por quê? Porque Yamandu é Yamandu. Eu nunca serei um Yamandu. Eu não tenho as experiências vividas por Yamandu Costa e nem por isso eu sou um músico pior do que Yamandu Costa. É claro, se eu tocar junto dele, vocês vão ver claramente que eu sou um músico pior. Mas não no sentido do que representa a música para mim. Não no sentido do significado da minha execução musical. Quando eu estou em casa estudando, ou tocando numa roda de amigos, com a família, a música tem um significado que é tão grande quanto a música dos grandes concertos. Aquilo que eu estou fazendo é tão importante quanto no sentido musical. E é isso que eu quero que vocês entendam. E também no sentido pessoal. Ali eu estou me realizando musicalmente. Quando eu estudo, eu estou me realizando musicalmente. Quando eu penso em música, em teoria musical, quando eu tento descobrir e desvendar os motivos musicais, quando eu tento descobrir e desvendar os segredos que estão por trás da harmonia musical, faz parte da formação de quem eu sou. Isso quer dizer que a música está cumprindo o seu papel. O papel da música não é ser simplesmente um produto de compra e venda. Apesar de eu ter comigo que a música é uma invenção humana, há uma discussão muito grande sobre o assunto quando eu converso com meus alunos, mas para mim é simplesmente uma invenção. Essa invenção é baseada em alguma necessidade. Ela não é uma invenção que nasce do nada. Essa invenção nasce para cumprir uma função junto do nosso crescimento enquanto pessoa. Ela nasce para participar da nossa vida de uma maneira global. Apesar de eu também achar que é difícil, mas algumas pessoas podem viver sem música individualmente, a maioria não. A maioria sente falta e necessidade. E aí chegamos ao nosso ponto principal. Você viveu vários anos da sua vida querendo tocar um instrumento, querendo fazer música. E você não sabe exatamente por que isso, mas você se sente apaixonado por música. Quando você vê um músico tocando, você quer estar no lugar dele, quer participar daquilo. No entanto, o seu padrão já está alto demais. Você já viu coisas demais. Você já viu músicos de primeira linha tocando, você às vezes conhece pessoas ao seu redor que tocam muito bem e a sensação que você tem é de que eles nasceram daquele jeito. Eles têm o dom, né? Palavras, o dom, e que você não tem. E na verdade você sente a vontade. A vontade é o dom, meus queridos. A vontade de fazer é o verdadeiro dom. E é nele que você tem que investir. Se você é capaz de se assentar e gastar 30 minutos estudando música, você tem um dom para música. Talvez você não tenha estrutura nem condições de se transformar num músico de primeira linha, num músico do mercado, de sucesso, mas você tem o seu dom musical. Você é capaz de estudar música. Não tem idade para começar a fazer música e não tem parâmetro de onde começar. Nós podemos começar com uma caixinha de fósforo.
Se eu entender como que funciona essa caixinha de fósforo num processo musical, eu estou fazendo música. Ah, mas meu objetivo é o violão. Ok, então vamos adquirir um violão e vamos trabalhar com isso. Mas se eu não tenho um violão e tenho uma flauta, eu posso fazer música com a flauta. No início eu falei da flauta doce, o quanto era um instrumento simples de iniciante, mas ela não é um instrumento simples. E ela não é um instrumento de iniciante. Ela é um instrumento mais barata e fácil de adquirir. Mas se você for fazer um trabalho sério com flauta doce, você vai descobrir que vai precisar de muito tempo de estudo para chegar num nível muito alto de eficiência. Agora, quando você começa a estudar flauta doce, começa a aprender as primeiras notas, é capaz de tocar as primeiras melodias, isso te dá satisfação? Então siga em frente. Onde você vai chegar não é o mais interessante. Qual tempo que você tem para ir a algum lugar não é o interessante. O interessante é o que você está fazendo agora, é a melodia que você está tocando agora. Então você quer aprender a tocar violão, você quer aprender a tocar flauta, piano, você precisa aproveitar o momento. Não é se basear no alto nível que existe por aí. Não é se basear no sucesso e no mercado. E sim aproveitar o sabor de tocar as melodias simples que você dá conta. E a partir daí, ir se permitindo tocar cada vez mais, criando seus horários de estudo. Por isso, eu fiz vídeos aqui já explicando que situações que seria o ideal de se estudar. Porque se você se adapta a um padrão de estudo e começa a realizar aquele padrão diariamente, você vai perceber depois de um certo tempo que você está progredindo e que você está fazendo aquilo que você queria fazer. Que no fundo, o que a gente quer fazer é tocar o instrumento. Então, não tem idade, não tem tempo. O que importa é organizar-se e conseguir boa orientação e se divertir. Bom, eu espero que essa conversa motive e incentive muita gente aí a retomar esses estudos. E se você quiser uma ajuda, eu tenho aqui duas playlists. Uma playlist de violão inicial e aqui uma playlist sobre ritmo. Seja através de uma ou de outra, se divirta com os meus vídeos e volte a estudar música.